É verdade. Essa questão do equilíbrio, nas nossas conversas aí com os nossos pares empresários aí, a gente vê a dificuldade realmente que é manter as equipes engajadas, as equipes produtivas, né? Você ter essa sinergia, como você falou, né? Mas ao passo também de manter as nossas empresas gerando resultado, gerando lucro, com caixa saudável e tal, né? E em relação a tudo isso, eu acredito que um bom planejamento para a área administrativa, para a área gestora, consiga trazer bom resultado. Sim. Nós brasileiros temos um vício, né? Nós somos muito imediatistas. Acho que o sangue latino que corre nas nossas veias acaba nos permitindo isso, né? Então nós queremos resultados rápidos. Por isso, naturalmente, que às vezes gostamos realmente e efetivamente de colocar a mão na massa, de fazer as coisas, né? E isso acaba também gerando uma necessidade de o tempo todo estar colocando a mão na massa. A gente não consegue sair disso, né? Só que o imediatismo ele tem um preço alto. É difícil você conseguir se manter o tempo todo gerando resultados efetivos e você não consegue crescer, porque você não sai fora da caixa, como você dizia há pouco, para enxergar algumas oportunidades lá fora. Você fica tão focado dentro da organização, cuidando do processo, cuidando das atividades, administrando as pessoas no dia a dia, e você deixa de perceber as grandes possibilidades que existem lá fora. Então tem que tomar um grande cuidado. E o planejamento, ele é fundamental para isso. O planejamento começa desde quando a gente vai iniciar um novo negócio. Se a empresa já existia, a gente vai lançar um novo produto, né? Ou um novo projeto, o ideal é que a gente já parta para um plano de negócios. Para conseguir estudar o mercado, todo produto, todo processo, todo serviço que nós, empresários, colocamos no mercado é para resolver o problema de alguém. E aí os meus amigos que trabalham com o Spin Selling, o Sales Solution, vão me ajudar a lembrar, né? Encontrar uma situação específica, resolver o problema de alguém, as implicações que esse problema tem e qual que é a necessidade da solução. Então nós entregamos uma solução disponível para o mercado. E o planejamento é que nos ajuda a enxergar isso, porque a gente começa a ter uma visão mais holística, mais integrada do negócio como um todo. E não pensando apenas naquela ferramenta, naquele produto, em fazer com qualidade aquela peça no torno, aquele material que está efetivamente saindo da produção e para fazer a entrega, né? Então, o planejamento ele é fundamental, fundamental mesmo. Você citou a questão do imediatismo, né, que a gente já quer botar a mão na massa e fazendo e tal, e acaba pulando algumas etapas. Dá para traçar um paralelo quando a gente compra um produto, né, elétrico, eletrônico, enfim. Você fica ansioso para receber aquele produto, mas não se planeja quando você receber, de que forma você vai instalar ele, ou você já quer ver ele funcionando. Você já desmonta, tira a caixa ali, vai ligando ele, quer ver ele funcionar. Aí não funciona. Aí sim você vai fazer o quê? Ler o manual. Ou perceber que você deveria ter preparado algo antes de receber o produto para que ele fosse instalado e tivesse a sua eficiência em termos de funcionamento, né? Então, nesse caso, a gente percebe que existem inúmeros tipos de planejamentos diferentes a serem feitos para cada situação. É verdade, né? E dentro da empresa, além dessa situação de planejar compras, fazer o estudo antecipado do negócio em si, esse exemplo que você deu aí é fantástico, né? Quem não faz isso no dia a dia, né? Compramos qualquer objeto e só depois olha o manual, né? Nós homens até temos uma necessidade maior de ler o manual antes, né? Alguns até conseguem ler, né? Mas normalmente deixamos para depois, né? E quando aperta... Exatamente, Mas, depois que já passou o time, né? exato. Dentro da empresa, nós temos inúmeros tipos de planejamentos que eles são necessários, inclusive enquanto ferramenta de gestão. Desde o planejamento estratégico, o planejamento de produção, o planejamento de vendas, o planejamento orçamentário e financeiro, né, que nos ajuda a fazer uma gestão mais eficiente. Então, todos eles são necessidades plenas e absolutamente cruciais para o dia a dia do negócio. Quando a gente não trabalha em cima de planejamento, a gente não enxerga os riscos e não consegue pensar também nas contingências necessárias que elas precisam ser trabalhadas para os riscos. Um bom
planejamento, ele minimiza a vulnerabilidade que nós temos diante de variáveis imprevisíveis. E maximiza os resultados que nós podemos ter dentro de variáveis e mudanças previsíveis. Então, olha só como é importante nós maximizarmos esses resultados de um lado, da previsibilidade, e de outro lado nós minimizarmos os riscos. E aí é importante que no planejamento a gente consiga estabelecer também cenários, né? Cenários específicos. Existem ferramentas no mercado fantásticas que nos ajudam a prever esses cenários. Um cenário Covid, por exemplo, né? Então, em alta nesse momento, né? Exatamente. E tão impactante nas empresas, nas organizações, né? E absolutamente inesperado. Quem imaginou que em 2018, ao fazer o planejamento de 2019 ou 2020, né, enxergando a médio e longo prazo, nós teríamos esse impacto a nível de resultado. Para alguns segmentos, uma crescente gigantesca. Para outros segmentos, uma retração enorme, assustadora nas demandas de mercado e no próprio crescimento, né, da organização. Então, jamais daria para se perceber isso. Mas quando você trata e consegue colocar isso em cenários diferentes, você já começa a ter, poxa, se chegar a uma situação crítica de elevação de demanda, o que eu vou precisar? Maior capital de giro, melhor contato, melhor relacionamento com fornecedores para ter a disponibilidade de matéria-prima, reforçar o meu caixa para suportar esse crescimento. Muitas empresas quebram quando elas estão no auge, porque esquecem de fazer uma gestão eficiente do capital de giro, né? Por outro lado, uma situação também mais pessimista, ou de extremo pessimismo, de realmente cair a demanda, cair o faturamento, e aonde eu vou buscar, que reservas eu tenho que ter para conseguir suportar esse período. Então são tipos de planejamentos realmente distintos e que é preciso trabalhar, é preciso pensar. Mais um motivo para nós efetivamente começarmos a ter uma visão, até vou usar uma linguagem que é padrão aqui no planejamento estratégico, que é a ferramenta chamada PDCA, né? Que é planejar, executar, monitorar, né? E agir na melhoria contínua. E aí, se você me permite, Ney, alongar um pouquinho mais, o planejamento ele só é eficiente se tiver execução. Simplesmente planejar é um livro. Um livro de romance ou de ficção, né, que muito bonito, mas que não vai gerar um resultado efetivo. Executar sem planejamento gera risco. Planejar e executar sem monitorar, sem controlar, também tem riscos, porque nós ficamos com aquela impressão de que aquilo que está sendo dito foi entendido, e não é uma verdade. Quando nós falamos e geramos uma comunicação para o nosso ouvinte, que no caso o nosso empregado, nosso colaborador, nosso funcionário, ou para o nosso fornecedor, ou para o nosso cliente, nós ficamos com a impressão de que aquilo que nós falamos realmente foi entendido, e não é uma verdade absoluta. Nós temos que nos colocar, e aí sim a ideia da empatia, que está sendo colocada muito em voga hoje, nos colocar no lado de quem está ouvindo. Será que realmente entendeu? Ao sairmos daquele ambiente, virarmos as costas e entendemos que foi dito o recado, ele pode não realmente, efetivamente, não ter sido entendido. E estaremos correndo um risco enorme daí.